Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana começando, segunda-feira, 26 de abril de 2021. Começa agora o Câmara Total, edição mais curta, porque hoje estamos com muitas reuniões aqui no Legislativo, mas tem muitas informações. A gente abre a nossa revista eletrônica falando sobre a iniciativa da TV Câmara Campinas, neste momento em que muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social, empresas e a sociedade têm contribuído para amenizar um pouco esta situação. E agora nós vamos mostrar que a entidade Casa de Jesus tem recebido doações e o trabalho de voluntários para garantir a alimentação de cerca de 300 famílias em Campinas. Separar os alimentos, organizar as prateleiras, montar as cestas. A rotina de trabalho na Casa de Jesus, no Jardim Paineiras, não para. É o trabalho voluntário dessas pessoas que garante o sustento de cerca de 300 famílias. A Casa de Jesus já há 40 anos faz esse atendimento. Hoje a gente está com uma média variável de 250 a 300 famílias. Certo? Essas famílias são cadastradas. Toda cesta é avaliada para que seja entregue. Qual é a fonte disso aí? A fonte são os voluntários. A casa tem um número grande de voluntários que nessa hora participam integralmente, além da sociedade que nos conhece e nos dá um crédito enorme para que isso aconteça. As doações chegam de várias frentes e para fazer a triagem, a instituição Os Ceareiros, mantenedora da Casa de Jesus, conta com a ajuda de voluntários. O trabalho voluntário para nós é tudo, certo? Nós temos a caridade na doutrina é fundamental. Nós temos algo assim como sem a caridade não há salvação. Então, os nossos voluntários têm consciência do que estão fazendo, da necessidade da casa, da família, daquela família que precisa receber o material, e eles trabalham com satisfação. Quando o material chega aqui, chega embalado, cestas básicas fechadas, mas nem sempre isso aqui vai direto para a família. Primeiro, o pessoal faz um trabalho de conferência dos produtos, inclusive da data de validade, né? Para poder fazer essa distribuição, não é, dona Vilma? Como é que a senhora trabalha aí para orientar? A gente vê a data de validade e nós marcamos tudo para fora, para quando for fazer a cesta, a gente vai pegando de acordo com a data. Para não haver, assim, sabe, de repente eu pego uma que vai vir bem mais para frente e fica a outra para trás. Então eu vejo, vou separando a data. E vai de acordo com cada família e a necessidade de cada um. E a nossa cesta são 3 tipos, são a G, a M e a P. E são também, dependendo das crianças, que vai a quantia de leite, que a gente acrescenta leite, acrescenta maisena. Então, coisas básicas a gente vai acrescentando. O que nós temos, a gente coloca. É todo o cuidado aqui da Casa de Jesus. Cada família tem um cadastro e a cesta que é doada fechada, ela é aberta e montada uma nova de acordo com o perfil de cada assistido. Por que é importante fazer isso? Porque a cesta ela tem um padrão e que de repente, esse padrão não atende, por exemplo, às vezes criança, não atende idoso, entendeu? Então, quando você tem a ficha de cadastro da pessoa, você conhece, você tem uma análise, você sabe que você precisa mandar leite. Você sabe que precisa pôr uma comida especial, alguma coisa especial para um idoso. Para contribuir com a Casa de Jesus, basta ir à sede da instituição, que fica na rua José Alves dos Santos, 770, no Jardim das Paineiras, em Campinas, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Quem preferir, pode fazer uma transferência por Pix, com o número do CNPJ que está na tela. Todas as informações estão disponíveis no site casadejesus.ceareiros.org.br. Para o seu natalino, a solidariedade tem feito toda a diferença nesse período de pandemia. Mas nós sempre tivemos essa solidariedade, entende?
É lógico que tem épocas que fica muito difícil, cai essa doação, mas nessa época de pandemia, desde março do ano passado, a presença do doador, ela é constante. O brasileiro, ele é realmente solidário. Vamos falar sobre os impactos da pandemia agora. Já passamos de um ano nesta situação e o medo de que algo de pior aconteça fez crescer o número de pessoas procurando seguro de vida. Você sabe o que é e como ele funciona? Confira nesta reportagem. Em Campinas, a contratação de um seguro de vida teve um aumento de 18% na comparação 2020 com 2019, segundo uma empresa do setor. O gerente de uma loja de seguros conta o que foi determinante para o crescimento. Um aumento bem considerável depois do aparecimento aí da pandemia, né? As pessoas perceberam que as coisas podem acontecer com a gente, com a nossa família, né? Então muitas pessoas tiveram aí entes que ficaram doentes, ficaram internados ou até que faleceram, né? E o quanto que esses acontecimentos afetam, né, a vida financeira, a própria família. Então isso acho que trouxe sim um aumento, uma procura forte, a gente percebeu logo após o início da pandemia e principalmente do isolamento. O seguro de vida é uma maneira de proteger a família do titular da apólice. Trata-se de uma forma de planejamento financeiro e também de uma ferramenta para antecipar soluções diante de alguns tipos de imprevistos, como perda de renda, acidentes e doenças. Mas com o risco de morte aumentado por conta da pandemia do novo coronavírus, quem for adquirir o produto precisa prestar atenção na carência. A pandemia, né, é um risco excluído dos contratos de seguros e para vários contratos, né? Isso não só no Brasil, é mundial, né, essa exclusão, porque realmente é um risco que você não se pode prever, né? O que o mercado segurador brasileiro fez? Então, a gente tomou a decisão de, mesmo o contrato, né, não prevendo essa cobertura através de pandemia, a gente está dando a cobertura para esses casos. Então, para quem já estava, né, com a sua apólice ativa, não teve nenhum tipo de carência. Para as novas contratações, aí foi colocada uma carência de 90 dias, para que a pessoa possa, né, ter a cobertura por conta especificamente do Covid. O fisioterapeuta Tiago fez adesão de um seguro de vida no meio da pandemia. Em meio à pandemia, eu pude abrir esse novo negócio, a nossa clínica, né? A Clínica Homens de Saúde Integrativa, ela foi aberta em junho do ano passado, quer dizer, em meio à pandemia. E ela, atualmente, além de sócio, eu também atuo aqui como profissional liberal. E a saúde financeira da clínica passa pelos meus atendimentos. E então, pelo fato da clínica precisar dessa minha presença, né, e da minha saúde física, eu preferi fazer a contratação desse produto, né, juntando a necessidade, obviamente, pandêmica, mas também como uma maneira de dar um respaldo para mim caso eu tenha algum acidente, alguma invalidez. E não foi só o seguro de vida que cresceu no período da pandemia do coronavírus. A gente teve alguns produtos que sim tiveram um aumento. O residencial foi um produto que teve um aumento também muito forte, exatamente porque as pessoas passaram a ficar mais em casa, né? E com isso perceberam a necessidade, principalmente por conta dos serviços que as apólices residenciais possuem. Então a gente teve um aumento muito forte de solicitação de serviço, porque as pessoas mais em casa, as coisas começam a dar problema, né? Então as coisas começam a queimar, é a lâmpada que queima, é o chuveiro, é uma tomada que dá um curto. Então isso realmente fez com que as pessoas buscassem mais essa proteção do seguro residencial. De acordo com o gerente de seguros, o produto também garante tranquilidade. O seguro é importante para isso. Nos momentos realmente difíceis, ele vem ali para dar um suporte financeiro necessário para a pessoa atravessar aquele momento e muitas vezes se recompor. Independente do término ou não, né, de quanto a gente torce para que seja o quanto antes dessa condição que nós estamos vivendo,
eu acho que agora é para sempre, né? Eu acho que esse benefício, esse suporte, né, que a gente tem, esse respaldo que a gente tem quando a gente contrata esse tipo de seguro, não deve ser só para o momento pandêmico. Os 18 anos da lei que versa sobre o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana foram tema de um debate público realizado na última sexta-feira, iniciativa da vereadora Guida Calisto. O debate, intitulado Promoção da Igualdade Racial, contou com a participação de 3 convidados, com trabalhos voltados à pauta da vereadora, que é a proposta de uma ampliação da valorização da cultura negra dentro das escolas. O nosso mandato tem o compromisso, a campanha já tinha, né? Antes de eu ser eleita, como eu estou sendo vereadora de primeiro mandato, nós reafirmamos essa bandeira durante a nossa campanha eleitoral e agora a gente reafirma, enquanto mandato já eleito, na vigência dele, a gente reafirma o compromisso com essa pauta, com a pauta antirracista, com a pauta da luta contra o racismo. Nós, durante algum tempo, os trabalhadores da educação, questionamos a falta de condições que a LDB não dava para a efetivação da história do povo negro e, logicamente, fazendo todo esse entrelaçamento com o continente africano, porque nós somos descendentes do continente mãe, de onde se originou absolutamente todas as questões. E isso tem que ser motivo de orgulho para nós. Então, quando a gente questiona essa mudança, quando a gente começa em Salvador, Pernambuco, desenhar algo parecido com o que foi concretizado em 2003, da Lei 10.639, a gente tem uma grande vitória. Uma grande vitória. Porque nós gostaríamos que nós pudéssemos organizar e dar para a educação esse papel, de fato, de ajudar no combate ao racismo e na identidade de cada um. E a gente precisa pensar 2021 como sendo também, né, uma possibilidade de fazer essa junção, né? 18 anos da lei e um congresso com essa envergadura, onde uma das demandas que a lei fala, que quando a lei apresenta, que é obrigatório para o professor de história, o professor de artes e professor de português, a gente já tem estrutura hoje, né, e já tinha antes, mas precisava ser trabalhado. Passados esses 18 anos, já temos estrutura para pensar um currículo, já temos metodologias para pensar um currículo onde abarque todas as disciplinas, todos os modos de fazer da escola em diálogo com as africanidades. Nós estamos aqui numa casa, a Câmara Municipal de Campinas tem 33 vereadores, e se a gente levar em consideração que o censo de 2010 aponta que 32,5% da população da cidade de Campinas é negra, eu tenho certeza que esse percentual aumentou muito de lá para cá, né? Até pela auto-identificação, os avanços, é uma tendência nacional, né? Mas levando em consideração esse dado, que é do censo de 2010, se a gente tivesse uma representação dentro da Câmara Municipal que espelhasse a composição étnica da cidade, nós teríamos que ter, arredondando a conta aí, 11 parlamentares negros e negras na Câmara Municipal. E nós sabemos que não tem, né? Então, com base nisso, cumprimento a Guida e cumprimento toda a bancada negra que está hoje na Câmara Municipal. Os reflexos do aumento dessa bancada nessa legislatura já são visíveis, como, por exemplo, nessa atividade que está sendo feita aqui hoje, né? Durante o debate, a vereadora comentou também sobre a abordagem do ensino afro-brasileiro e africano nas apostilas, uma pauta que tem discutido para criar novos projetos na educação. No início do ano, nós recebemos denúncias, né, do ponto de vista de uma compra de livros, de materiais bibliográficos de literaturas, né, que foram adquiridas pela Secretaria de Educação e que não passou pela validação do coletivo de professores da rede. E ali eles apontavam, enfim, diversas questões,
posicionamentos muito equivocados, principalmente com relação à nossa pauta, né? A pauta antirracista, no enfrentamento de uma educação antirracista. E por isso nós fomos acionados, inclusive a gente também fez um questionamento junto à secretaria. Vamos continuar falando sobre a atividade parlamentar, porque o vereador Felipe Marques está desde 2018 buscando melhorias para os moradores que estão próximos à rodovia Santos Dumont. Tem pedido para sinalização no trânsito, instalação de semáforo. Confira só. Desde 2018, o vereador Felipe Marques pede, através de indicações e requerimentos, melhorias nas entradas dos bairros que ficam na altura do SESI Campinas, na rodovia Santos Dumont. Aqui, esse acesso da rodovia Santos Dumont, o acesso 75, ele dá acesso para o distrito do Ouro Verde e também para os moradores aqui do Nova Mercedes, do Parque Eldorado. Então nós estamos cobrando que essa solicitação possa sair do papel e se tornar realidade. Então nós estamos cobrando, né, o poder público para que possa tomar providência quanto a esse acesso, que a INDEC possa fazer alguma sinalização, algo para poder já ajudar esses moradores. Os documentos solicitam a implantação de sinalização de trânsito e faixa de pedestre, colocação de semáforo no local, além de construção de marginais da rodovia Santos Dumont pelo governo do estado e pela concessionária AB Colinas. Sabemos que é um problema do estado, da Colinas, da concessionária Colinas, que tem que executar aquelas obras das marginais da rodovia Santos Dumont, porém nós não podemos continuar com esses problemas. Como vocês podem ver nas imagens aí, todo o trânsito, muitos acidentes, temos inúmeros relatos aqui de acidentes, até eu já bati o carro aqui nessa esquina, uma certa vez ia pegar o acesso da rodovia Santos Dumont, saindo do bairro, eu já tive o meu carro numa colisão aqui, uma colisão simples, mas já tive. Com a falta de sinalização clara e não objetiva, é fácil constatar os problemas e os transtornos para os motoristas. Segurança é tudo. E como nós falamos, os relatos de tantos acidentes, não dá mais para a gente esperar que mais acidentes, que tenham até vítimas graves, possam ocorrer neste local. Então, a nossa solicitação é resgatando esses protocolos antigos e trazendo para os dias de hoje, 2021, para que sejam executados e para que sejam concluídos com melhorias para toda a região. O parlamentar vai reforçar a cobrança para que o local receba a infraestrutura necessária. Entramos no novo mandato com esse desafio de conseguir resolver esse problema para esses moradores que há anos esperam essa melhoria. Semana começando com o sol aparecendo, assim como foi no fim de semana. Este tempo estável deve permanecer para amanhã, terça-feira, com o sol aparecendo entre nuvens e uma pequena possibilidade de chuva, mas sem grande intensidade e de forma isolada, se acontecer. Vamos às temperaturas? Olha só, mínima de 16 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Hora de balançar as redes, porque na sexta-feira o Guarani jogou bem mais uma vez e perdeu para mais um time da capital. Primeiro foi o Corinthians, depois o São Paulo e agora o Palmeiras. O Bugre até saiu na frente, mas depois tomou a virada do Alviverde. Esta derrota deixa o Guarani ainda na terceira colocação, atrás do Santos e também da equipe do Mirassol, que é a líder da competição. Então o Bugre perdeu na sexta-feira para a equipe do Palmeiras, mas não tem nada para lamentar, não dá nem tempo, porque hoje, 10h15 da noite,
o Bugre já volta a campo diante do Santo André, fora de casa. Então jogou na sexta-feira, já joga nesta segunda-feira e se vencer ultrapassa o Santos na tabela de classificação. Então é um jogo importante. O Santos perdeu ontem para o Corinthians, então hoje, se o Bugre vencer, ele ultrapassa um adversário na tabela de classificação. Então é tempo de reabilitação pelos lados do Brinco de Ouro. E um pouquinho mais cedo, às 8 horas da noite, é a vez da Ponte Preta a entrar em campo. A Macaca, que vem de vitória diante do São Caetano fora de casa, recebe hoje a equipe da Inter de Limeira no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Fábio Moreno deve mexer um pouco na equipe, pelo menos em 3 posições ali, os jogadores que estão mais desgastados. Então ele tira o Daua do time meio-campista, ele tira também o Luizão, zagueiro, deve optar aí por um time mesclado entre titulares e reservas. E claro que na terça-feira a gente conta tudo aqui, como foi esta partida da Ponte Preta e também como foi o duelo do Guarani diante do Santo André, tá certo? Bom, Câmara Total fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência e nos vemos amanhã, na terça-feira, às 11 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau.